O princípio do sistema mercantil. A economia política, considerada como um ramo da ciência de um estadista ou de um legislador, propõe-se a dois objetivos distintos. Primeiro, prover uma receita farta ou subsistência para as pessoas, ou, mais propriamente, capacitá-las a prover tal receita ou subsistência para si mesmas. Segundo, suprir o Estado ou a comunidade nacional com receita suficiente para seus serviços públicos. Propõe-se a enriquecer tanto o povo quanto o soberano. O avanço diferenciado da opulência em épocas e nações distintas deu ensejo a dois diferentes sistemas de economia política, no que tange ao enriquecimento das pessoas. Um pode ser chamado sistema de comércio, o outro, de agricultura. Que a riqueza consiste em dinheiro, ou em ouro e prata, é uma noção popular que surge naturalmente da dupla função do dinheiro, como instrumento de comércio e como medida de valor. Em consequência de ser um instrumento do comércio, quando temos dinheiro podemos obter com mais facilidade qualquer outra coisa de que ocasionalmente necessitemos, do que por meio de qualquer outra mercadoria. A grande questão, e que sempre acabamos por constatar, é arranjar dinheiro. Quando obtemos, não há dificuldade para fazer qualquer aquisição subsequente. Como consequência de ser a medida de valor, estimamos o valor de outras mercadorias pela quantidade de dinheiro, pela qual poderão ser trocadas. De um homem rico, dizemos que ele vale muito dinheiro, de um homem pobre, que ele vale muito pouco dinheiro. Dizemos de um homem parcimonioso ou de um que é ávido de ser rico, que ele gosta de dinheiro, e um homem desprendido, generoso ou gastador, é tido como indiferente ao dinheiro. Ficar rico é ganhar dinheiro, e riqueza e dinheiro em resumo, na linguagem comum, são considerados para todos os efeitos, sinônimos. Supõe-se que um país rico, da mesma maneira que um homem rico, seja um país que tem muito dinheiro, e que acumular ouro e prata num país é o meio mais rápido para enriquecê-lo. Por algum tempo após a descoberta da América, a primeira indagação dos espanhóis quando chegavam a qualquer costa desconhecida costumava ser: será que há algum ouro ou prata a ser descoberto nas proximidades? Pela informação que recebiam, eles julgavam se valia a pena estabelecer-se ali, ou se valia a pena conquistar aquela terra. Plano Carpino, um monge, enviado como embaixador do rei da França a um dos filhos do famoso Gengis Khan, conta que os tártaros costumavam perguntar-lhe frequentemente se havia abundância de carneiros e bois na França. Sua indagação tinha o mesmo propósito da dos espanhóis. Queriam saber se o país era rico bastante para valer a pena ir conquistá-lo. Entre os tártaros, assim como entre todas as outras nações de pastores, que geralmente ignoram o uso do dinheiro, o gado é instrumento de comércio e medida de valor. Para eles, portanto, a riqueza consiste em gado, assim como para os espanhóis consiste em ouro e prata. Dos dois, o conceito dos tártaros talvez fosse o mais próximo da verdade. O Sr. Locke aponta uma distinção entre o dinheiro e outros bens móveis. Todos os outros bens móveis, diz ele, são de natureza tão consumível que não se pode depender muito de uma riqueza que consista neles, e uma nação que os tenha em abundância em certo ano poderá, mesmo sem qualquer exportação, e meramente por seu próprio uso e desperdício, ter dele carência no ano seguinte. Dinheiro, ao contrário, é um amigo constante, que apesar de poder transitar de mão em mão, contanto que se possa evitar que saia do país, não é muito suscetível de ser esbanjado e consumido. Ouro e prata são, portanto, segundo ele, a parte mais sólida e substancial da riqueza móvel de uma nação, e multiplicar esses metais deve ser, assim pensa ele a respeito, o grande objetivo de sua economia política. Outros admitem que se uma nação pudesse ser separada do resto do mundo, o fato de nela circular muito ou pouco dinheiro não traria muitas consequências. Somente a de que os bens de consumo que circulariam por meio desse dinheiro seriam trocados por um número maior ou menor de moedas, porém a verdadeira riqueza ou pobreza do país, eles admitem, dependeria inteiramente da abundância ou escassez desses bens de consumo. Mas não seria esse o caso, pensam eles, de países que têm conexões com nações estrangeiras, e que são obrigados a conduzir guerras no estrangeiro, e a manter esquadras e exércitos em países distantes. Isso, dizem,
não pode ser feito a não ser enviando dinheiro para fora com o intuito de mantê-los, e uma nação não pode enviar muito dinheiro para o exterior, a não ser que o tenha bastante em casa. Cada nação dessas, portanto, tem de se empenhar em tempos de paz para acumular ouro e prata, para que, quando a situação exigir, possa dispor de recursos a fim de sustentar guerras no estrangeiro. Como consequência desses conceitos populares, as diferentes nações da Europa estudaram, embora sem muito resultado, todos os meios possíveis de acumular ouro e prata em seus respectivos países. Espanha e Portugal, proprietários das principais minas que suprem a Europa com esses metais, ou têm proibido sua exportação sob ameaça de severas penas, ou a têm submetido a altas taxas aduaneiras. Proibição semelhante parece ter sido antigamente parte da política da maioria das outras nações europeias. Pode ser encontrada até mesmo onde menos se poderia esperar, em alguns dos antigos atos do parlamento escocês, que proíbe, sob fortes penalidades, levar ouro ou prata para fora do reino. Políticas semelhantes tiveram lugar outrora tanto na França quanto na Inglaterra. Quando esses países se tornaram mercantis, os comerciantes acharam essa proibição, em muitas ocasiões, extremamente inconveniente. Com frequência, eles poderiam comprar mais vantajosamente com ouro e prata, do que com qualquer outro artigo, as mercadorias estrangeiras que queriam, seja importando-as para eles mesmos, seja levando-as para outro país estrangeiro. Portanto, eles protestaram contra essa proibição, alegando ser prejudicial ao comércio. Argumentaram, em primeiro lugar, que a exportação de ouro e prata para adquirir mercadorias estrangeiras não acarretaria necessariamente uma diminuição da quantidade desses metais no reino. Que, pelo contrário, isso poderia muitas vezes aumentar essa quantidade, porque se o consumo das mercadorias estrangeiras não aumentasse concomitantemente no país, essas mercadorias poderiam ser reexportadas para países estrangeiros, e sendo lá vendidas com grande lucro, devolveriam muito mais ouro e prata do que o que for originalmente enviado para o exterior a fim de adquiri-las. O Sr. Moon compara essa operação de comércio exterior aos tempos de semeadura e de colheita na agricultura. Se contemplarmos apenas as ações do agricultor no tempo da semeadura, diz, quando ele desperdiça tanto cereal bom dentro do solo, nós o teríamos mais como um louco do que como um agricultor. Mas quando avaliarmos seu trabalho na colheita, que é a finalidade de seus esforços, vamos ver o valor e o grande incremento que suas ações propiciam. Alegaram, em segundo lugar, que essa proibição não teria como impedir a exportação de ouro e prata, os quais, devido a seu tamanho reduzido em proporção ao seu valor, poderiam ser facilmente contrabandeados para o exterior. Que essa exportação só poderia ser evitada se desse a devida atenção ao que chamaram de balança comercial. Que quando o país exporta num valor maior do que importa, a balança fica credora em relação às nações estrangeiras, que necessariamente pagarão em ouro e prata, aumentando assim a quantidade desses metais no reino. Mas que quando ele importa num valor maior do que exporta, a balança se inverte e ele se torna devedor das nações estrangeiras, e terá obrigatoriamente que pagar a elas da mesma maneira, diminuindo, portanto, a quantidade desses metais. Que nesse caso, proibir a exportação desses metais não a evitaria, mas, ao fazê-la mais perigosa, apenas a tornaria mais dispendiosa. Que isso tornaria o câmbio mais desvantajoso para o país devedor na balança, do que seria sem a proibição. O comerciante que adquirisse um título contra o país estrangeiro, seria obrigado a pagar ao banqueiro que o vende não só pelos riscos naturais, contratempos e despesas de enviar o dinheiro para lá, mas pelo risco extra que advém da proibição. Mas quanto mais a operação de câmbio for contra um país, mais a balança comercial se volta forçosamente contra ele, e o dinheiro desse país se torna inevitavelmente de muito menor valor, em comparação com o país ao qual a balança é devedora. Que se no câmbio entre a Inglaterra e a Holanda, por exemplo, houver uma diferença de 5% contra a Inglaterra, seriam necessárias 105 onças de prata da Inglaterra, para adquirir um título de 100 onças de prata na Holanda, que 105 onças de prata na Inglaterra. Portanto, só valeriam 100 onças de prata na Holanda, e poderiam adquirir somente uma quantidade proporcional de mercadorias holandesas, mais que 100 onças de prata na Holanda, ao contrário, valeriam 105 onças na Inglaterra.
e poderiam adquirir uma quantidade proporcional de mercadorias inglesas. Que as mercadorias inglesas que fossem vendidas para a Holanda seriam mais baratas na mesma proporção, e que as mercadorias holandesas que fossem vendidas para a Inglaterra seriam mais caras na proporção da diferença de câmbio, que teria de se sacar tão menos dinheiro holandês para pagar a Inglaterra, e tão mais dinheiro inglês para pagar a Holanda, quanto fosse proporcionalmente essa diferença, e que o saldo da balança comercial, portanto, seria necessariamente muito mais desfavorável à Inglaterra, e iria dela requerer maior quantidade de ouro e prata a ser exportada para a Holanda. Esses argumentos eram em parte sólidos, em parte sofísticos. Eram sólidos até onde afirmavam que a exportação de ouro e prata no comércio poderia ser frequentemente vantajosa para o país. Eram sólidos também ao asseverar que nenhuma proibição poderia evitar sua exportação, quando pessoas privadas achassem vantajoso para elas exportá-los. Mas eram sofísticos ao supor que era necessária maior atenção do governo para preservar ou aumentar a quantidade desses metais, do que para preservar ou aumentar a quantidade de outros artigos úteis, que, com a liberdade de comércio, mesmo sem essa atenção, nunca deixam de ser supridos na quantidade adequada. Talvez também fossem sofísticos ao asseverar que o alto preço no câmbio necessariamente aumentaria o que eles chamavam de balança comercial desfavorável, ou que ocasionaria a exportação de uma quantidade maior de ouro e prata. De fato, o preço alto seria extremamente desvantajoso para os comerciantes, que tivessem qualquer dinheiro a pagar em países estrangeiros. Eles teriam de pagar muito mais caro pelas faturas, com que seus banqueiros os avariciariam para esses países. Mas embora o risco causado pela proibição pudesse ocasionar aos banqueiros algumas despesas extraordinárias, ele não faria necessariamente com que mais dinheiro fosse levado para o exterior. Em geral, essa despesa seria gasta no país, no contrabando do dinheiro para fora dele, e raramente poderia ocasionar a exportação de uma única moeda de 6 pence além da quantia exata. O alto preço do câmbio também serviria para dispor os comerciantes a se empenhar para que suas exportações equivalessem aproximadamente às importações, a fim de que eles tivessem de pagar nesse alto câmbio a menor quantia possível. O alto preço do câmbio, além disso, deve ter necessariamente funcionado como um imposto, elevando o preço das mercadorias estrangeiras, e desse modo, diminuindo seu consumo. Portanto, tenderia não a aumentar, mas a diminuir o que chamavam de balança comercial desfavorável, e por conseguinte, a exportação de ouro e prata. No entanto, tais como eram, esses argumentos convenceram as pessoas às quais eram dirigidos. Eles foram apresentados por comerciantes a parlamentares e aos conselhos de príncipes, aos nobres e à fidalguia rural, por aqueles que supostamente entendiam de comércio para aqueles que tinham a consciência de que não sabiam nada sobre o assunto. Que o comércio exterior enriquecia o país, a experiência já demonstrou aos nobres e à fidalguia rural, assim como aos comerciantes, porém como, ou de que maneira, nenhum deles sabia bem. Os comerciantes sabiam perfeitamente de que maneira enriquecia a eles mesmos. Era parte de seu negócio sabê-lo. Mas saber de que maneira enriquecia o país não era parte de seu negócio. Esse aspecto nunca fora considerado por eles, a não ser quando tinham de solicitar a seu país alguma mudança nas leis que tratavam do comércio exterior. Tornou-se então necessário dizer algo sobre os efeitos benéficos do comércio exterior, e sobre como esses efeitos eram obstruídos pelas leis então vigentes. Para os juízes que tinham de decidir a respeito da questão, parecia mais do que satisfatória a razão quando lhes diziam que o comércio exterior trazia dinheiro para o país, mas que as leis em questão impediam de trazer tanto quanto seria possível se a situação fosse outra. Assim, os argumentos produziram o efeito almejado. A proibição de exportar ouro e prata foi limitada, na França e na Inglaterra, às respectivas moedas. A exportação de moeda estrangeira e dos metais em barras foi liberada. Na Holanda e em alguns outros lugares, essa liberação estendeu-se até mesmo à moeda do país. A atenção do governo desviou-se do cuidado de impedir a exportação de ouro e prata, para o de zelar pela balança comercial como o único fator que poderia propiciar todo aumento, ou toda diminuição na quantidade desses metais.
De um cuidado que era inútil voltou-se para outro muito mais complicado e muito mais embaraçoso, mas do mesmo modo inútil. O título do livro de Moon, O Tesouro da Inglaterra pelo Comércio Exterior, tornou-se uma máxima fundamental na economia política, não só na Inglaterra como em todos os outros países mercantis. O comércio interno, ou doméstico, o mais importante de todos, aquele no qual o mesmo capital obtém a maior renda e cria o maior número de empregos para o povo do país, foi considerado subsidiário apenas em relação ao comércio exterior. Ele nem trazia dinheiro para dentro do país, assim se afirmava, nem levava dinheiro para fora dele. O país, portanto, nunca poderia se tornar mais rico ou mais pobre por meio dele, exceto na medida em que sua prosperidade ou decadência pudesse influenciar indiretamente o estado de seu comércio exterior. Um país que não tem suas próprias minas precisa, sem dúvida alguma, obter seu ouro e sua prata de países estrangeiros, da mesma maneira que tem de obter seus vinhos, alguém que não tenha seus próprios vinhedos. No entanto, não parece ser necessário que a atenção de um governo se volte mais para um do que para outro desses objetivos. Um país que tem recursos para comprar vinho, sempre obterá vinho quando sentir necessidade disso, e um país que tem recursos para comprar ouro e prata nunca ficará em falta desses metais. Eles serão comprados por certo preço, como todos os outros artigos, e assim como constituem o preço de todos os outros artigos, todos os outros artigos constituem o preço a ser pago por esses metais. Nós confiamos com total segurança que a liberdade de comércio, sem qualquer atenção por parte do governo, sempre nos suprirá de vinho quando for de nosso ensejo, e podemos confiar com a mesma segurança que ela sempre vai nos suprir de todo ouro e prata, que possamos adquirir ou empregar, seja na circulação de nossos artigos, seja em outros usos. A quantidade de cada artigo que a indústria humana pode adquirir ou produzir regula-se naturalmente em cada país pela demanda efetiva ou de acordo com a demanda daqueles que estão dispostos a pagar por toda a renda de terras, trabalho e lucro que devem ser pagos para prepará-lo e levá-lo ao mercado. Mas nenhuma mercadoria se regula mais facilmente, ou mais exatamente de acordo com sua demanda efetiva do que o ouro e a prata, porque devido ao pequeno volume e grande valor desses metais, nenhuma mercadoria pode ser transportada com mais facilidade de um lugar a outro. Dos lugares em que são baratos para aqueles nos quais são caros, dos lugares onde excedem para aqueles onde são insuficientes para sua demanda efetiva. Se houvesse na Inglaterra, por exemplo, uma demanda efetiva por uma quantidade adicional de ouro, um navio poderia trazê-la de Lisboa ou de qualquer outro lugar onde houvesse 50 toneladas de ouro, do qual poderiam ser cunhados mais de 5 milhões de guinéus. Mas se houvesse uma demanda efetiva de grãos pelo mesmo valor, importá-los iria requerer, à razão de 5 guinéus a tonelada, o transporte marítimo de 1 milhão de toneladas, ou seja, 1.000 navios com capacidade de 1.000 toneladas cada um. A marinha da Inglaterra não seria suficiente. Quando a quantidade de ouro e prata importada para qualquer país exceder a demanda efetiva, nenhuma vigilância por parte do governo poderá impedir sua exportação. Todas as ferozes leis da Espanha e de Portugal não são capazes de impedir a saída de seu ouro e sua prata. As contínuas importações do Peru e do Brasil excedem a demanda efetiva daqueles países, e fazem baixar o preço desses metais, tornando-o mais baixo do que o preço nos países vizinhos. Se, ao contrário, em determinado país sua quantidade for insuficiente para a demanda efetiva, a ponto de elevar seu preço em relação ao dos países vizinhos, o governo não teria por que se esforçar muito para importá-los. E mesmo que quisesse empenhar-se em evitar sua importação, não seria capaz de consegui-lo. Esses metais, quando os espartanos tiveram recursos para adquiri-los, romperam todas as barreiras que as leis de Licurgo impunham à sua entrada na Lacedemonia. Todas as ferozes leis aduaneiras não são capazes de impedir a importação de chás das companhias das Índias Orientais da Holanda e de Gotemburgo, porque são um pouco mais baratos do que os da Companhia Britânica. No entanto, uma libra de chá tem no seu mais alto preço um volume 100 vezes maior do que a prata que se compra com esse preço, comumente 16 shillings, e mais de 2.000 vezes o volume do mesmo preço em ouro, sendo consequentemente tantas vezes mais difícil de ser contrabandeada.
Deve-se em parte à facilidade de transporte do ouro e da prata, de lugares onde abundam aqueles em que são demandados, que o preço desses metais não flutue continuamente como o da maior parte de outras mercadorias, cujo volume constitui um empecilho para transportá-los de um lugar a outro, quando acontece de o mercado estar sobre ou subabastecido deles. O preço desses metais, na verdade, não é de todo isento de variações, mas as mudanças a que estão sujeitos são geralmente pequenas, graduais e uniformes. Na Europa, por exemplo, supõe-se, sem muito fundamento, que talvez tenha havido, no curso do presente século e do século passado, uma constante mas gradativa queda em seu valor, por conta de importações contínuas das Índias Ocidentais e espanholas. Mas para que haja uma mudança súbita no preço do ouro e da prata, a ponto de elevar ou baixar de forma imediata, sensível e notável o preço em dinheiro de todas as outras mercadorias, é necessária uma revolução no comércio comparável à ocasionada pela descoberta da América. Se não obstante tudo isso, o ouro e a prata em algum momento forem insuficientes num país que tenha recursos para adquiri-los, há mais expedientes para substituí-los do que para substituir qualquer outra mercadoria. Se houver demanda não satisfeita de materiais para manufatura, a indústria terá de parar. Se houver demanda não satisfeita de provisões, o povo terá de passar fome. Mas se houver falta de dinheiro, a prática da permuta o substituirá, embora com boa dose de inconvenientes. Comprar e vender a crédito, com os diferentes negociantes compensando seus créditos com outros, uma vez por mês ou uma vez por ano, preencherá esse papel com menos inconveniência. Um papel-moeda bem calibrado cumprirá essa função, e não só sem nenhum contratempo, mas, em determinadas vezes, com algumas vantagens. Em qualquer dos casos, portanto, a atenção do governo nunca é tão desnecessariamente aplicada, como quando dirigida a zelar pela preservação ou aumento da quantidade de dinheiro em qualquer país. No entanto, nenhuma queixa é mais comum do que a da escassez de dinheiro. O dinheiro, como o vinho, será sempre escasso para aqueles que não têm nem recursos para comprar, nem crédito para tomar emprestado. Aqueles que dispuserem de qualquer um deles, normalmente terão sua demanda atendida quando precisarem do dinheiro ou do vinho. Essa queixa quanto à escassez de dinheiro, porém, nem sempre se limita aos esbanjadores imprevidentes. Às vezes ela é generalizada em toda uma cidade mercantil e na área rural em sua vizinhança. A causa mais comum é uma atividade comercial excessiva. Homens comedidos, cujos projetos tenham sido desproporcionais a seus capitais, são tão capazes de ficar sem recursos para adquirir dinheiro, ou sem crédito para tomá-lo emprestado quanto perdulários, cujas despesas tenham sido desproporcionais às suas receitas. Antes que seus projetos possam dar frutos, seu estoque já se foi, juntamente com seu crédito. Eles correm por toda parte para pedir dinheiro emprestado, e todos lhes dizem que não têm nenhum para emprestar. Mesmo essa reclamação geral de escassez de dinheiro, nem sempre é prova de que não está circulando no país o número usual de moedas de ouro e de prata, mas sim de que muita gente quer essas moedas sem ter nada a oferecer por elas. Quando ocorre de os lucros do comércio serem maiores do que o normal, a negociação sem recursos suficientes torna-se um erro generalizado tanto dos grandes, quanto dos pequenos negociantes. Nem sempre eles enviam mais dinheiro para o exterior do que o habitual, mas compram a crédito, tanto no país quanto no exterior, uma quantidade não usual de mercadorias, que enviam a algum mercado distante na esperança de que os resultados cheguem a eles antes da exigência de pagamento. A exigência chega antes do resultado, e eles não dispõem de nada à mão com que possam, ou adquirir dinheiro, ou dar uma garantia sólida por um empréstimo. Não é nenhuma escassez de ouro e prata, mas a dificuldade que essas pessoas enfrentam para tomar emprestado, e com que seus credores se deparam para receber o pagamento, que ocasiona essa queixa geral de escassez de dinheiro. Seria demasiado ridículo dedicar-se a provar seriamente que a riqueza não consiste em dinheiro, ou em ouro e prata, mas naquilo que o dinheiro adquire, e que este só tem valor como meio de adquirir. O dinheiro é sem dúvida uma parte do capital nacional, mas já se demonstrou que geralmente ele é só uma pequena parte disso, e sempre a parte menos lucrativa.
Não é porque a riqueza consiste mais essencialmente em dinheiro do que em mercadorias, que o comerciante em geral ache mais fácil comprar mercadorias com dinheiro, do que comprar dinheiro com mercadorias, mas porque o dinheiro é o instrumento conhecido e estabelecido de comércio, pelo qual qualquer coisa é facilmente dada em troca, mas que nem sempre se obtém com a mesma disponibilidade dando em troca qualquer coisa. Além disso, a maior parte das mercadorias é mais perecível do que dinheiro, e ele poderá ter uma perda muito maior ao estocá-las. E também, quando ele dispõe de mercadorias, estará mais sujeito a demandas de dinheiro às quais não conseguirá responder, do que se tiver o valor dessas mercadorias depositado nos cofres. Acima e além de tudo isso, seu lucro advém mais diretamente da venda do que da compra, e por todas essas razões ele está muito mais ansioso por trocar suas mercadorias por dinheiro, do que seu dinheiro por mercadorias. Mas embora determinado comerciante com mercadorias em abundância em seu armazém, possa às vezes ir à ruína por não conseguir vendê-las a tempo, uma nação ou um país não é suscetível de tal infortúnio. Todo o capital de um comerciante consiste frequentemente em mercadorias perecíveis destinadas a adquirir dinheiro. Mas não é mais do que uma parte muito pequena da produção anual do solo e do trabalho de um país, que sempre poderá ser destinada a adquirir ouro e prata de seus vizinhos. Uma parte muitíssimo maior circula, e é consumida entre eles próprios, e mesmo do excedente que é enviado para o exterior, a maior parte é geralmente destinada à aquisição de outras mercadorias no estrangeiro. Assim, embora o ouro e a prata não tenham podido ser trocados pelas mercadorias destinadas a adquiri-los, a nação não ficará arruinada. Ela poderá, é verdade, sofrer alguma perda e enfrentar contratempos, e ser forçada a um desses expedientes que são necessários para substituir o dinheiro. O produto anual desse solo e desse trabalho, no entanto, será o mesmo, ou quase o mesmo, como usualmente acontece, porque o mesmo, ou quase o mesmo, capital consumível será empregado para mantê-lo. E embora mercadorias nem sempre obtenham dinheiro tão prontamente quanto o dinheiro obtém mercadorias, a longo prazo elas o obtêm mais necessariamente do que ele a elas. Mercadorias podem servir a outros propósitos além de adquirir dinheiro, mas o dinheiro não serve a outro propósito que não o de adquirir mercadorias. Portanto, o dinheiro necessariamente vai atrás de mercadorias, mas as mercadorias nem sempre ou não necessariamente vão atrás de dinheiro. O homem que compra nem sempre está pensando em revender, mas com frequência, em usar e consumir, enquanto quem vende sempre pensa em comprar de novo. O primeiro pode frequentemente ter realizado o negócio completo, mas o outro nunca terá feito mais do que a metade de seu negócio. Não é em próprio benefício que os homens querem dinheiro, mas por aquilo que podem adquirir com ele. Artigos de consumo, sabe-se, logo estão deteriorados, enquanto o ouro e a prata são por natureza mais duráveis, e se não fosse por sua continuada exportação, poderiam se acumular durante eras inteiras, levando a um incrível aumento da riqueza real de um país. Ao que parece, portanto, nada pode ser mais desvantajoso para qualquer país do que um comércio que consista na troca de artigos tão duradouros por outros tão perecíveis. No entanto, não consideramos desvantajoso o comércio que consiste na troca de utensílios domésticos da Inglaterra por vinhos da França, apesar de tais utensílios constituírem artigos bastante duráveis, e se não fosse por sua continuada exportação, poderiam também se acumular durante eras inteiras, levando a um incrível aumento de panelas e frigideiras do país. Mas o que logo ocorre é que o número desses utensílios em cada país é necessariamente limitado pelo uso a que se destinam, que seria um absurdo ter mais panelas e frigideiras do que o necessário para cozinhar os alimentos que normalmente lá se consomem, e que se a quantidade de alimentos aumentasse, o número de panelas e frigideiras prontamente aumentaria de acordo com isso, com uma parte da quantidade aumentada de alimentos sendo usada para adquirir esses utensílios, ou mantendo um número adicional de trabalhadores cujo negócio é fazê-los. Assim, com a mesma presteza deve ocorrer que a quantidade de ouro e prata em cada país seja limitada pelo uso que se pode dar a esses metais, que seu uso consiste em fazer circular mercadorias, como uma moeda, e em guarnecer mobiliários domésticos, como prataria,
Que a quantidade de moeda em cada país seja regulada pelo valor das mercadorias que circularão por seu intermédio, aumente esse valor e imediatamente uma parte desses metais será enviada ao exterior para adquirir, onde quer que se possa adquiri-la, a quantidade adicional de moeda requisitada para fazê-los circular. Que a quantidade de prataria seja regulada pelo número e pela riqueza das famílias privadas, que optam por se permitir a esse tipo de luxo, aumente o número e a riqueza dessas famílias, e uma parte dessa riqueza adicional será muito provavelmente empregada em adquirir, onde quer que se encontre, uma quantidade adicional dessa prataria, que tentar aumentar a riqueza de qualquer país, seja nele introduzindo ou nele retendo uma quantidade desnecessária de ouro e prata, é tão absurdo quanto seria tentar aumentar o bom ânimo de famílias privadas, obrigando-as a manter um número desnecessário de utensílios de cozinha. Assim como a despesa para a aquisição desses utensílios desnecessários iria reduzir em vez de aumentar a quantidade ou a qualidade das provisões da família, do mesmo modo, e tão necessariamente, a despesa para adquirir uma quantidade desnecessária de ouro e prata deverá, em cada país, reduzir a riqueza que alimenta, veste da moradia, que mantém o povo e lhe dá emprego. Deve-se lembrar que ouro e prata, seja na forma de moeda ou de prataria, são utensílios, tanto quanto são os de cozinha. Ao incrementar seu uso, ao aumentar a quantidade de artigos de consumo postos em circulação ou preparados por meio deles, infalivelmente sua quantidade aumentará, mas se tentar, por medidas extraordinárias, aumentar sua quantidade, infalivelmente diminuirá seu uso e até mesmo sua quantidade, que para esses metais nunca poderá ser maior do que seu uso requer. Eles estariam sempre acumulados para além dessa quantidade, seu transporte sendo tão fácil, e a perda que acarretaria por ficarem ociosos e sem uso, seria tão grande que nenhuma lei poderia evitar que fossem imediatamente enviados para fora do país. Nem sempre é necessário acumular ouro e prata, para permitir a um país que conduza guerras no estrangeiro e mantenha armadas e exércitos em países distantes. Armadas e exércitos são mantidos não com ouro e prata, mas com bens de consumo. A nação que, do produto anual de sua indústria doméstica, da receita anual que provém de suas terras, sua mão de obra e seu capital consumível, tem recursos para adquirir esses bens de consumo em países distantes, tem condição de lá sustentar guerras. Uma nação pode adquirir meios de pagamento e provisões para um exército num país distante de três maneiras diferentes. Em primeiro lugar, enviando para o exterior alguma parte de seu ouro e prata acumulados. Em segundo lugar, alguma parte do produto anual de suas manufaturas. Em último lugar, alguma parte de seu produto em estado bruto. Em qualquer país, o ouro e a prata que podem ser devidamente considerados como acumulados ou estocados apresentam-se em três formas distintas. Primeiro, o dinheiro em circulação. Segundo, as pratarias de famílias privadas. Por último, o dinheiro que pode ter sido coletado durante muitos anos de parcimônia e depositado no tesouro do príncipe. Pode acontecer que muito seja economizado do dinheiro em circulação no país, mas isso é raro, porque dificilmente poderá haver dele muito excesso. O valor das mercadorias compradas e vendidas anualmente em qualquer país requer que certa quantidade de dinheiro circule e se distribua entre seus respectivos consumidores, e não pode propiciar mais emprego do que isso. O canal de circulação necessariamente tirará para si uma soma suficiente para alimentá-lo, e nunca admitirá mais do que isso. No entanto, algo é retirado desse canal no caso de uma guerra no estrangeiro. Devido ao grande número de pessoas que são mantidas no exterior, menos são mantidas no país. Menos mercadorias circulam aí, e menos dinheiro se torna necessário para fazê-las circular. Uma quantidade extraordinária de papel-moeda, de um tipo ou de outro, tais como títulos do Tesouro, da Marinha e bancários, é geralmente emitida na Inglaterra em tais ocasiões, e suprindo o lugar do ouro e da prata em circulação, dá oportunidade a que se envie maior quantidade deles para o exterior. Tudo isso, entretanto, não provê mais do que parcos recursos para manter uma guerra no estrangeiro com muitas despesas e vários anos de duração. O derretimento de pratarias de famílias privadas mostrou-se em cada ocasião em que ocorreu, recurso ainda mais insignificante. Os franceses, no início da última guerra, não obtiveram desse expediente vantagens suficientes para compensar a perda desse estilo de vida luxuoso.
Os tesouros acumulados do príncipe, em tempos passados, propiciavam recursos muito maiores e mais duradouros. Nos tempos atuais, com exceção do rei da Prússia, acumular tesouros não parece ser parte da política dos príncipes europeus. Os fundos que mantiveram as guerras no estrangeiro no século atual, talvez as mais dispendiosas que a história registra, parecem pouco depender da exportação, seja de dinheiro circulante, do proveniente de pratarias de famílias privadas, ou do tesouro do príncipe. A última guerra com a França custou à Grã-Bretanha mais de 90 milhões, incluindo não só os 75 milhões de uma nova dívida contraída, mas também os 2 chelins adicionais em cada libra de imposto territorial, que foi emprestado anualmente do Fundo de Amortização. Mais de 2/3 dessas despesas ocorreram em países distantes: Alemanha, Portugal, América, nos portos do Mediterrâneo, nas Índias Ocidentais e Orientais. Os reis da Inglaterra não tinham tesouros acumulados. Nunca soubemos de uma quantidade extraordinária de pratarias que tenha sido derretida. O ouro e a prata em circulação do país, supõe-se, não excediam os 18 milhões. Desde a última recunhagem de ouro, no entanto, acredita-se que boa parte tenha sido subestimada. Suponhamos, portanto, de acordo com um cômputo dos mais exagerados de que me lembro ter alguma vez visto ou ouvido falar, que o ouro e a prata, juntos, montem a 30 milhões. Se a guerra tivesse sido empreendida por meio de nosso dinheiro, a maior parte dele, mesmo de acordo com esse cômputo, teria sido enviada e retornada pelo menos 2 vezes num período entre 2 e 7 anos. Se tal for a suposição, ela consistirá no mais decisivo argumento para demonstrar o quanto é desnecessário que o governo cuide da preservação do dinheiro, já que, com base nessa suposição, todo o dinheiro do país deve ter saído dele e a ele retornado em 2 ocasiões diferentes num período tão curto, sem que ninguém saiba qualquer coisa a respeito disso. O canal de circulação, todavia, nunca pareceu estar mais vazio do que o usual durante qualquer parte desse período. Poucas pessoas tiveram escassez de dinheiro, se tinham recursos para pagar por ele. Os lucros do comércio exterior, de fato, foram maiores do que o habitual durante toda a guerra, mas especialmente quando ela chegava ao fim. Isso ocasionou, como sempre ocasiona, um comércio excessivo e sem fundos suficientes em todas as partes da Grã-Bretanha, e isso por sua vez ocasionou a reclamação usual por escassez de dinheiro, que sempre se segue à atividade comercial excessiva. Muita gente queria dinheiro sem ter recursos para adquiri-lo, nem crédito para tomá-lo por empréstimo, e como os devedores tiveram dificuldades para tomá-lo emprestado, os credores encontraram dificuldades para obter pagamento. Ouro e prata, no entanto, podiam ser geralmente obtidos por seu próprio valor, por aqueles que dispunham desse valor para dar por eles. O enorme dispêndio com a última guerra, portanto, deve ter sido custeado não pela exportação de ouro e prata, mas pela de mercadorias britânicas de um tipo ou de outro. Quando o governo, ou aqueles que atuavam sob suas ordens, contratava junto a um comerciante uma remessa para algum país estrangeiro, ele naturalmente se empenhava em pagar a seu correspondente estrangeiro, para quem havia emitido um título, enviando ao exterior mais mercadorias do que ouro e prata. Se as mercadorias da Grã-Bretanha não tinham demanda naquele país, ele tentaria enviá-las a algum outro país, com o que poderia obter um título contra esse país. O transporte das mercadorias, quando estas são convenientemente adequadas para o mercado, é sempre acompanhado de um lucro considerável, enquanto de ouro e prata quase nunca se acompanha de qualquer lucro. Quando esses metais são enviados ao exterior para a aquisição de mercadorias estrangeiras, o lucro do comerciante aumenta, não da sua aquisição, mas da sua venda depois que os recebe. Porém, quando são enviados ao exterior apenas para pagar uma dívida, ele não obtém retorno, e consequentemente, nenhum lucro. O comerciante, então, aplica sua inventividade para encontrar um modo de pagar suas dívidas no exterior mais com a exportação de mercadorias, do que com a de ouro e prata. É de acordo com isso que o autor de O Estado Atual da Nação comenta a grande quantidade de mercadorias britânicas exportadas no decurso da última guerra, sem trazer nada em retorno. Além dos 3 tipos de ouro e prata acima mencionados, existe em grandes países comerciais uma enorme quantidade desses metais em lingotes,
sendo alternadamente importada e exportada para fins de comércio exterior. Esses metais em lingotes, ao circular entre os diferentes países comerciais da mesma maneira que as moedas circulam em cada país específico, podem ser considerados como o dinheiro da Grande República Mercantil. A moeda nacional tem sua movimentação e seu direcionamento, determinados pelas mercadorias que circulam dentro do âmbito de cada país em particular, o dinheiro da República Mercantil, por aquelas que circulam entre os diferentes países. Parte desse dinheiro da Grande República Mercantil pode ter sido, e provavelmente foi, empregada no custeio da última guerra. Em tempo de guerra generalizada, é natural supor que esse dinheiro receba um movimento e uma direção, diferente do que usualmente acontece em tempos de paz profunda, que ele circule mais nas proximidades do lugar da guerra, e seja mais empregado para adquirir lá, e nos países vizinhos, o pagamento e as provisões para os diferentes exércitos. Mas qualquer que tenha sido a parte desse dinheiro da República Mercantil, que a Grã-Bretanha possa ter empregado anualmente dessa maneira, ele deve ter sido adquirido a cada ano por meio de mercadorias britânicas, ou por qualquer outra coisa que tenha sido obtida por intermédio delas, o que ainda nos leva de volta às mercadorias, à produção anual da terra e ao trabalho do país como os últimos recursos, que nos permitem conduzir a guerra. De fato, é natural supor que uma despesa anual tão alta deva ter sido custeada por uma grande produção anual. O dispêndio de 1761, por exemplo, importou em mais de 19 milhões. Nenhum montante acumulado poderia suportar tal profusão anual. Todo o ouro e toda a prata importados anualmente por Espanha e Portugal, de acordo com os melhores cálculos, em geral não excedem muito os 6 milhões de libras esterlinas, que em alguns anos, mal pagariam as despesas de 4 meses da última guerra. As mercadorias mais apropriadas para serem transportadas a países distantes, para adquirirem lá o pagamento das provisões de um exército, ou alguma parte do dinheiro da República Mercantil a ser empregado na aquisição dessas provisões, parecem ser as melhores e mais aperfeiçoadas manufaturas, que atingem um grande valor num volume pequeno, e podem assim, ser exportadas a longas distâncias a baixo custo. Um país cuja indústria produz um grande excedente anual de tais manufaturas, que são geralmente exportadas para países estrangeiros, pode conduzir por muitos anos uma guerra muito dispendiosa no exterior, sem precisar exportar vasta quantidade de ouro e prata, nem mesmo dispor de tal quantidade para exportar. Nesse caso, uma parte considerável do excedente anual de suas manufaturas deve realmente ser exportada sem trazer retorno para o país, embora o traga para o comerciante. Assim, o governo adquire do comerciante seus títulos contra os países estrangeiros, para lá adquirir o pagamento e as provisões para o exército. Alguma parte desses excedentes, no entanto, ainda pode continuar trazendo retorno. Os manufatores, durante a guerra, terão uma dupla demanda sobre eles, e serão chamados, primeiro, para incrementar as mercadorias a serem enviadas ao exterior, para o pagamento dos títulos sacados contra países estrangeiros, a fim de pagar e provisionar o exército, e depois, para incrementar o que for necessário para adquirir os bens de retorno comuns que usualmente têm sido consumidos no país. Em meio à mais destrutiva guerra no estrangeiro, portanto, a maior parte das manufaturas pode frequentemente ter um grande florescimento, e, ao contrário, pode declinar com a volta da paz. Podem florescer em meio à ruína de seu país, e começar a decair com a volta de sua prosperidade. As diferentes situações de muitos ramos distintos das manufaturas britânicas durante a última guerra, e por algum tempo depois da paz, podem servir como ilustração do que foi dito aqui agora. Nenhuma guerra no exterior com grande dispêndio ou duração pode ser sustentada convenientemente pela exportação de produtos do solo em estado bruto. As despesas de seu envio a um país estrangeiro em quantidade tal, que pudesse prover o pagamento e as provisões de um exército seriam grandes demais. Poucos países produzem muito mais produtos em estado bruto do que o suficiente para a subsistência de seus próprios habitantes. Enviar ao exterior qualquer grande quantidade desses produtos, portanto, seria enviar uma parte da necessária subsistência do povo. O que não acontece com a exportação de manufaturas.
O correspondente à manutenção das pessoas empregadas em sua produção permanece no país, e só a parte excedente de seu trabalho é exportada. O Sr. Hume menciona frequentemente a incapacidade dos antigos reis da Inglaterra para conduzir, sem interrupção, qualquer guerra de longa duração no exterior. Os ingleses, naquela época, não dispunham de nenhum recurso para adquirir o pagamento e as provisões de seus exércitos nos países estrangeiros, a não ser o produto em estado bruto do solo, do qual não se podia economizar uma parte considerável do consumo interno, ou umas poucas manufaturas de tipo mais rudimentar, cujo transporte, assim como no caso do produto em estado bruto, era demasiadamente dispendioso. Essa incapacidade não surgiu da falta de dinheiro, mas da carência de manufaturas melhores e mais aperfeiçoadas. Na Inglaterra, comprar e vender eram transações feitas por meio do dinheiro, assim como agora. A quantidade de dinheiro circulante deveria sustentar, na mesma proporção de número e valor, as aquisições e vendas realizadas naquele momento, como ela faz com as que são feitas atualmente, ou em vez disso, devem ter sustentado uma proporção maior. Porque não havia então papel-moeda, que hoje preenche grande parte do que era o emprego de ouro e prata. Entre as nações que pouco conhecem de comércio e manufaturas, o soberano raramente pode, em ocasiões extraordinárias, obter qualquer ajuda considerável da parte de seus súditos, por razões que serão explicadas a seguir. É em países assim, portanto, que ele geralmente se empenha em acumular um tesouro, como o único recurso de que pode dispor em tais emergências. Independente de ser ou não necessário, ele está em tal situação naturalmente predisposto à parcimônia e à acumulação. Naquele estado simples, mesmo a despesa de um soberano não é dirigida pela ostentação que se delicia no espalhafatoso refinamento de uma corte, mas é empregada na liberalidade para com seus inquilinos e na hospitalidade para com seus servidores. Liberalidade e hospitalidade raramente levam à extravagância, à ostentação, porém, quase sempre sim. Todo chefe tártaro, portanto, tem um tesouro. Dizia-se que os tesouros de Mazepa, chefe dos cossacos na Ucrânia, o famoso aliado de Carlos XII, eram muito grandes. Todos os reis franceses da linhagem dos merovingios tinham tesouros. Quando dividiram o reino entre seus diversos filhos, dividiram também seu tesouro. Da mesma forma, os príncipes saxões e os primeiros reis depois da conquista parecem ter acumulado tesouros. O primeiro feito de cada novo reinado era se apossar do tesouro do rei precedente, como a medida mais essencial para assegurar a sucessão. Os soberanos de países desenvolvidos e comerciais não têm a mesma necessidade de acumular tesouros, porque podem em geral obter de seus súditos ajudas extraordinárias em ocasiões extraordinárias. Também estão menos dispostos a fazer isso. Eles naturalmente, talvez necessariamente, seguem a moda da época, e sua despesa vem a ser condicionada à mesma ostentação extravagante, que condiciona aquela de todos os outros grandes proprietários em seus domínios. O insignificante Fausto de sua corte se torna cada dia mais brilhante, e os gastos que acarreta não só impedem a acumulação, mas com frequência dilapidam os fundos destinados a despesas mais necessárias. O que Dercílidas disse sobre a corte da Pérsia pode ser aplicado a de vários príncipes europeus, que ele viu lá muito esplendor, mas pouco poder, e muitos servos, mas poucos soldados. A importação de ouro e prata não é o principal benefício, e muito menos o único, que uma nação ofere de seu comércio exterior. Quaisquer que sejam os lugares entre os quais se realiza o comércio exterior, todos eles oferem dele dois benefícios distintos. Ele leva para fora a parte excedente do produto da terra e do trabalho, para lugares nos quais não há demanda entre eles, e traz em troca alguma outra coisa para a qual existe demanda. Ele dá valor a seus supérfluos, ao trocá-los por outra coisa que possa satisfazer uma parte de suas carências, e aumenta a sua fruição. Por esse meio, a estreiteza do mercado doméstico não impede que a divisão do trabalho, em nenhum ramo específico de ofício ou manufatura, seja levada ao mais alto grau de perfeição. Ao abrir um mercado mais amplo para qualquer parte que seja do produto de seu trabalho, que possa exceder o consumo doméstico, ele estimula a que se melhorem suas forças de produção, e que se incremente seu produto anual ao máximo, aumentando assim a receita real e a riqueza da sociedade.
O comércio exterior está continuamente desempenhando esses grandes e importantes serviços para todos os diferentes países nos quais ele é levado a efeito. Todos esses países oferem do comércio exterior um grande benefício, embora geralmente aufira mais aquele no qual o comerciante reside, pois ele se empenha mais em suprir as carências e enviar para fora os supérfluos de seu próprio país do que os dos outros países. Importar o ouro e a prata de que são carentes os países que não têm minas é, sem dúvida, parte do negócio de comércio exterior. É, no entanto, uma parte muito insignificante dele. Um país que conduza um comércio exterior apenas para esse fim, raramente teria ocasião de fretar mais do que um navio em todo um século. Não é por causa da importação de ouro e prata que a descoberta da América enriqueceu a Europa. Devido à abundância de minas na América, esses metais ficaram mais baratos. Um serviço de baixela pode agora ser adquirido por cerca de 1/3 do milho, ou 1/3 do trabalho que teria custado no século XV. Com a mesma despesa anual em trabalho e mercadorias, a Europa pode obter por ano cerca de 3 vezes a quantidade de baixelas que poderia comprar naquele tempo. Mas quando uma mercadoria é vendida por 1/3 do que era seu preço usual, não só aqueles que já a adquiriram antes podem adquirir 3 vezes sua quantidade de então, como ela também baixa a um nível que a torna acessível a um número muito maior de compradores, talvez 10 vezes maior, talvez 20 vezes maior do que o número anterior. Assim, pode haver atualmente na Europa não só 3 vezes, mas mais de 20 ou 30 vezes mais baixelas que haveria nela agora, mesmo no atual estágio de progresso, se a descoberta das minas da América nunca tivesse ocorrido. Até certo ponto, a Europa sem dúvida obteve uma real vantagem, embora trivial. A baratiza do ouro e da prata torna esses metais, em certa medida, menos adequados a servir como dinheiro do que eram antes. Para fazer as mesmas aquisições, precisamos nos munir de maior quantidade deles, e carregar no bolso cerca de um xelim, quando antes um grão seria suficiente. Difícil dizer o que é mais trivial, se esta inconveniência ou a conveniência oposta. Nem uma nem outra poderiam fazer qualquer mudança essencial na situação da Europa. A descoberta da América, no entanto, certamente fez uma mudança das mais fundamentais. Ao abrir um novo e inexaurível mercado a todas as mercadorias da Europa, ela ocasionou novas divisões do trabalho e aperfeiçoamentos nos ofícios, os quais, no âmbito estreito do comércio antigo, nunca poderiam ter ocorrido pela falta de um mercado que absorvesse dele a maior parte de seu produto. As forças produtivas do trabalho foram aperfeiçoadas, e sua produção aumentou em todos os diversos países da Europa, e junto com ela a receita efetiva e a riqueza de seus habitantes. As mercadorias da Europa eram quase todas novidade na América, e muitas das da América eram novidade na Europa. Assim, começou a haver um novo esquema de trocas que nunca tinha sido imaginado, e que se provaria naturalmente tão vantajoso para o novo continente, quanto com certeza o era para o velho continente. A injustiça brutal dos europeus tornou esse fato, que deveria ter sido benéfico para todos, em algo ruinoso e destrutivo para vários desses infelizes países. A descoberta de um caminho para as Índias Orientais pelo Cabo da Boa Esperança, que aconteceu mais ou menos na mesma época, abriu um campo para o comércio exterior talvez ainda mais extenso do que o da América, apesar da maior distância. Não havia senão 2 nações na América em estágio superior ao de selvagens, em qualquer aspecto, e elas foram destruídas quase assim que descobertas. As restantes eram simplesmente selvagens. Mas os impérios da China, do Hindustão, do Japão, assim como vários outros nas Índias Orientais, sem dispor de minas mais ricas em ouro e prata, eram sob qualquer outro aspecto, muito mais ricas, mais bem cultivadas e mais avançadas em todos os ofícios e manufaturas do que o México ou o Peru, mesmo se dermos crédito, quando claramente não merecem, aos relatos de escritores espanhóis a respeito da antiguidade desses impérios. Mas nações ricas e civilizadas sempre podem fazer trocas entre si em valores maiores do que com selvagens e bárbaros. A Europa, no entanto, obteve até agora muito menos vantagem de seu comércio com as Índias Orientais do que do comércio com a América. Os portugueses monopolizaram para si o comércio com as Índias Orientais durante cerca de um século,
e foi só indiretamente por intermédio deles que outras nações da Europa puderam enviar para aqueles países, ou deles receber, quaisquer mercadorias. Quando os holandeses, no começo do último século, começaram a usurpar esse comércio dos portugueses, estes concentraram todo o seu negócio com as Índias Orientais numa única companhia. Os ingleses, franceses, suecos e dinamarqueses seguiram todos seu exemplo, de modo que nenhuma grande nação da Europa chegou a ter o benefício de um comércio livre com as Índias Orientais. Não é preciso apontar nenhum outro motivo que explique por que esse comércio nunca foi tão vantajoso quanto o comércio com a América, o qual, entre quase todas as nações da Europa e suas próprias colônias, é livre para todos os itens. Os privilégios exclusivos dessas companhias das Índias Orientais, suas vastas riquezas, o grande favorecimento e proteção que elas extorquem de seus respectivos governos, suscitaram muita inveja delas. Essa inveja, com frequência, tem apresentado esse comércio como totalmente pernicioso, por conta das grandes quantidades de prata que ele exporta a cada ano dos países de onde é conduzido. As partes às quais isso concerne responderam que seu comércio, com sua continuada exportação de prata, pode realmente ter empobrecido a Europa em termos gerais, mas não o país em particular de onde tal comércio estava sendo conduzido. Porque com a exportação de parte do que vinha em troca para outros países europeus, ele trazia anualmente para casa uma quantidade muito maior daquele metal do que tinha levado para fora dele. Porém, a objeção e sua resposta se baseiam exatamente na noção popular que eu estava agora examinando. Não é necessário, portanto, dizer mais nada sobre qualquer das duas. Com a exportação anual de prata para as Índias Orientais, as baixelas provavelmente estão mais caras na Europa do que de outro modo poderiam ser, e a prata cunhada em moedas provavelmente adquire maior quantidade tanto de trabalho quanto de mercadorias. O primeiro desses efeitos representa uma perda muito pequena, e o segundo, uma vantagem muito pequena. Ambos são insignificantes demais para merecer qualquer fração de atenção pública. O comércio para as Índias Orientais, ao abrir o mercado para os produtos da Europa, ou, o que vem a ser quase a mesma coisa, para o ouro e a prata que são adquiridos com esses produtos, necessariamente tenderá a aumentar a produção de artigos europeus e, consequentemente, a riqueza efetiva e a renda da Europa. O fato de até agora eles ter aumentado tão pouco se deve provavelmente às restrições com as quais opera em toda parte. Creio que seja necessário, embora com o risco de ser tedioso, examinar extensivamente essa noção popular de que a riqueza consiste em dinheiro, ou em ouro e prata. Dinheiro, na linguagem comum, como já observei, com frequência significa riqueza, e essa ambiguidade de expressão tornou essa noção popular tão familiar para nós, que até mesmo os que estão convencidos de sua condição de absurdo, estão muito dispostos a esquecer seus próprios princípios, e no curso de seu raciocínio, tomá-la como certa, garantida e inegável verdade. Alguns dos melhores autores ingleses que escrevem sobre comércio começam observando que a riqueza de um país consiste não somente em ouro e prata, mas em terras, casas e bens de consumo de todos os diferentes tipos. Todavia, no decorrer de suas argumentações, as terras, as casas e os bens de consumo parecem escapar da memória deles, e a força de seus argumentos muitas vezes se baseia na suposição de que a riqueza consiste em ouro e prata, e de que multiplicar esses metais é o grande objetivo da indústria e do comércio nacionais. No entanto, estabelecidos esses dois princípios, o de que a riqueza consiste em ouro e prata, e o de que esses metais podem ser trazidos para um país que não tenha minas somente por meio da balança comercial, ou seja, pela exportação de um valor maior do que o da importação, tornou-se necessariamente o grande objetivo da economia política, diminuir o máximo possível a importação de mercadorias estrangeiras, para consumo interno e aumentar o máximo possível a exportação do produto da indústria nacional. Esses dois grandes mecanismos de enriquecimento do país, portanto, são as restrições à importação e o incentivo à exportação. As restrições à importação eram de dois tipos. Primeiro, restrições à importação de mercadorias estrangeiras para consumo interno que pudessem ser produzidas no país, fosse qual fosse o país do qual eram importadas.
Segundo, restrições à importação de mercadorias de quase todos os tipos daqueles países específicos, em relação aos quais a balança comercial era tida como desvantajosa. Essas diferentes restrições consistiam ora em altas taxas aduaneiras, ora em proibição absoluta. A exportação era estimulada às vezes pela restituição de tributos, às vezes por subsídios, às vezes por contratos comerciais vantajosos com estados estrangeiros, às vezes pelo estabelecimento de colônias em países distantes. A restituição de tributos era feita em duas circunstâncias diferentes. Quando os manufatores do país estavam sujeitos a qualquer taxa ou imposto, ou a totalidade ou parte disso era descontada na exportação, e quando mercadorias estrangeiras sujeitas à tributação eram importadas para serem novamente exportadas, ou a totalidade ou parte desse tributo era às vezes restituída quando da exportação. Subsídios eram concedidos como incentivo para manufatores iniciantes, ou para indústrias de outros tipos que, supunha-se, deveriam merecer benefícios especiais. Por meio de contratos comerciais vantajosos, privilégios específicos eram obtidos em algum estado estrangeiro para as mercadorias e os comerciantes do país, além daqueles concedidos aos de outros países. Com o estabelecimento de colônias em países distantes, frequentemente se conseguiam não somente privilégios específicos, mas um monopólio das mercadorias e dos comerciantes do país que as estabelecia. Os dois tipos de restrições à importação acima mencionados, juntamente com essas 4 medidas de estímulo à exportação, constituem os 6 meios principais pelos quais o sistema comercial se propõe a aumentar a quantidade de ouro e prata em qualquer país, invertendo a balança comercial a seu favor. Vou abordar cada um deles num capítulo específico, e sem avançar muito mais em considerações sobre sua suposta tendência de trazer dinheiro para o país, vou examinar principalmente o que parecem ser os efeitos de cada um deles na produção anual de sua indústria. Conforme eles tendem a aumentar ou a reduzir o valor dessa produção anual, deverão, evidentemente, tender ou a incrementar ou a diminuir a riqueza real e a renda do país,